Fala galera do Hortoliner Talks, tudo bem? Meu nome é Diogo Frazão, sou ortodontista e planejador do Hortoliner da Compass 3D e estarei com vocês em vários episódios dando dicas de como fazer um bom tratamento com o Hortoliner. O nosso episódio de hoje vai ser talvez onde eu mais tento falar com os dentistas, né? Qual o melhor caso para começar com os alinhadores, né? Eu sempre digo que na nossa vida profissional, nós nem sempre começamos os nossos primeiros casos com casos de cirurgia ortognática ou até mesmo com extração dentária, né? A experiência nos ajuda muito a entender quais são os movimentos que nós conseguimos fazer bem, quais os movimentos que determinado tipo de aparelho é bom na nossa mão, enfim, e não só o aparelho em si, tá bom? E tem uma frase que diz que águas mansas não fazem bons marinheiros, né? E graças a Deus que nós não somos marinheiros e nós somos sim bons ortodontistas, tá? Então, disso tudo, o melhor é que nós podemos sim pegar casos fáceis para começar, tá? E a pergunta é, o que são casos fáceis? Quais são os casos fáceis que nós podemos começar para a gente poder ter alegria na finalização, conseguir entregar aquilo que o nosso paciente deseja, tá? Chegar a resultados rápidos e com excelência, obviamente, tá bom? Então, nós listamos aqui algumas dicas de quais são esses casos fáceis, como pegar esses casos fáceis, tá bom? Então, obviamente, o caso fácil é aquele que o paciente está em classe 1 de molar, em classe 1 de canino, tá? Casos que o paciente tenha pequenos diastemas anteriores, menor do que 4 milímetros, e deixo aqui o meu asterisco ainda para isso. Casos de diastemas anteriores, pequenos diastemas, são os casos perfeitos para a gente poder fazer. São os casos que eu mais gosto de tratar, tá bom? Casos de apinhamentos anteriores menor do que 4 milímetros, intrusão e extrusão de no máximo 1 milímetro, isso sempre em região anteriores, tá bom? E casos com rotações de até 15 milímetros, até 15 graus de rotação, desculpem, tá? E que não tenha nem mordida aberta e nem mordida profunda, para que a gente tenha que fazer essa correção, tá bom? Então, colocamos aí algumas imagens, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, para que vocês possam visualizar o que realmente é um caso bom e o que é um caso ruim. Um caso simples e um caso complexo, tá bom? E a partir desses casos, vocês fazem analogia com os casos que vocês tenham, tá bom? Para que vocês tenham mais segurança, tá? E fica o alento também aqui para vocês que nós temos um grupo de ortodontistas na Compass que vocês podem encaminhar essas fotografias desses pacientes que vocês desejam fazer o tratamento, que podem mandar para a gente, tá? Através dos consultores da região de vocês, e esses consultores encaminham também essa fotografia do seu caso junto com o seu plano de tratamento, para que nós possamos avaliar e ajudar a vocês a selecionar qual o melhor caso. E se esse é um caso simples, se esse é um caso médio ou um caso complexo, enfim, nós podemos te ajudar nisso aí, tá? Então é uma pré-análise que nós podemos fazer para que vocês tenham segurança de iniciar ou não aquele primeiro caso, se vocês vão ter sucesso ou não tratando esse caso com o Hortoliner. Tudo bem? Então segue aí algumas fotos do que são casos bons, do que são os casos ruins, para a gente poder iniciar. Além disso, vamos falar aqui um pouquinho dos pacotes que nós temos e quais são as indicações que esses pacotes eles nos dão para que possamos fazer o tratamento. Então, por exemplo, o Hortoliner Six, pessoal, eles são para casos de pequenas recidivas, tá?
para uma arcada apenas. É muito difícil fazer um ortholine 6 tratando duas arcadas, né? Então são para aqueles casos que a gente tem um apinhamento simples ali na região dos incisivos, principalmente inferiores, quando a gente remove o aparelho, né? Então ali nos 4 incisivos a gente quer fazer alguma correção, algum fechamentozinho de espaço que acabou acontecendo, tá bom? Os casos de ortholiner light são para apinhamento e diastemas mais leves. Esse sim dá para a gente poder tratar talvez nas duas arcadas, principalmente na região de incisivos, tá ok? O ortholiner full ele já é para apinhamento e diastemas mais moderados, então ali a gente pode abranger um pouco mais a quantidade de dentes, né? Talvez de premolares a premolares, tá? O ortholiner one ele vai ser para diastemas e apinhamento mais severos, né? E ele nos dá a possibilidade de tratar esse caso com placas ilimitadas durante um ano, tá? E os casos de ortholiner pro, que são para casos mais complexos, quando nós necessitamos de fazer correções grandes, sagitais e transversais, tá? Depois vamos destrinchar isso um pouco mais, falando um pouco de cada pacote, mostrar casos tratados mais para frente, falar do ortholiner pro, que são os casos mais complexos, vamos destrinchar isso um pouco melhor, tá? Mas estamos falando de casos simples. Então, segue embaixo aí, pessoal, a tabela de movimentação para cada pacote, o máximo de movimentação que nós podemos fazer com esse pacote, né? Com esse pacote de alinhadores, né? Então nós temos ali o ortholiner 6 para no máximo de rotação de 12 graus e 1 milímetro de movimentos de lateralidade, movimentos excursivos, né? Enfim, tem a movimentação do Light, do Full, do One, do Pro. Então, para aqueles que querem, através de números, entender a complexidade de cada pacote, segue nossos números, né, que nós utilizamos como referência para a gente poder fazer tratar os casos dentro de cada pacote, tá? E talvez o mais importante é entender o quanto de movimentação que nós fazemos por alinhador, ok? Então, no ortholiner, o máximo de rotação que nós fazemos na região dos incisivos é de 3 graus. Rotação em caninos e em premolares, nós utilizamos 2 graus por placa, então cada placa vai ter no máximo 2 graus de rotação ali de caninos e premolares. E já em molares, nós utilizamos 1 grau por ser um dente um pouco mais complexo de se movimentar, são dentes maiores com mais raízes, 2, 3 raízes, tá bom? E movimentos de lateralidade, movimentos vestíbulos linguais de no máximo 0,33 milímetros por placa, tá ok? É isso, pessoal. Espero que tenha ajudado a todos vocês, tá? Se ainda tiverem dúvidas no seu caso e precisarem de ajuda, entre em contato com a nossa equipe, entre em contato através de todos os nossas vias de acesso, o WhatsApp, o Telegram, enfim, a gente vai ter um enorme prazer em ajudá-lo a selecionar qual aquele melhor caso para iniciar e para que você tenha sucesso nessa caminhada aí no tratamento com os alinhadores. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.